Os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foram os soldados brasileiros que integraram a força militar enviada pelo Brasil para lutar ao lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945. O nome pracinhas vem do termo praça, utilizado para se referir aos soldados de patente mais baixa, em contraposição aos oficiais. No entanto, o termo passou a ser um símbolo de orgulho nacional, representando todos os soldados brasileiros que participaram da campanha. A FEB foi formada em 1943, após o Brasil declarar guerra ao eixo, à Alemanha, Itália e Japão, respondendo ao ataque de submarinos alemães contra navios brasileiros no Atlântico. A decisão foi parte do esforço de apoio ao bloco aliado. Em 1944, aproximadamente 25 mil homens foram enviados para a Itália, sendo compostos principalmente por soldados do Exército Brasileiro, mas também com participação de médicos, engenheiros e outros profissionais de apoio. Eles foram treinados para se integrar às forças aliadas e lutaram nas batalhas da Itália contra as tropas nazistas e fascistas. Origem e mobilização: os pracinhas eram homens comuns, recrutados de diversas partes do Brasil, desde grandes cidades até pequenas localidades no interior. Muitos eram jovens que nunca haviam deixado o país ou enfrentado combates antes. Antes de embarcar para a Europa, os soldados passaram por um intenso treinamento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde tiveram a oportunidade de se preparar ao lado de forças aliadas, especialmente os americanos. Eles foram treinados para o combate em condições adversas, como as montanhas da Itália e as condições climáticas extremas. A FEB foi parte essencial da campanha italiana e participou de várias batalhas importantes, incluindo a Batalha de Monte Castelo, a Batalha de Montese e a Batalha de Colechio, que foram cruciais para a vitória dos aliados no sul da Europa. Os pracinhas ficaram conhecidos pela disciplina, coragem e determinação, enfrentando condições extremamente difíceis como o frio intenso, a escassez de equipamentos e alimentos, além do terreno montanhoso e da resistência feroz dos soldados nazistas. O grupo era muito diverso, com soldados de diferentes origens, regiões e classes sociais do Brasil. Muitos não tinham experiência militar anterior, mas se destacaram pela união e pelo espírito de camaradagem. A FEB sofreu perdas significativas durante a campanha. Cerca de 450 pracinhas perderam a vida, e muitos outros ficaram feridos em combate. As condições de vida eram precárias, com alimentação insuficiente, frio extremo e falta de equipamentos adequados para enfrentar o inverno rigoroso. As batalhas em que os pracinhas, os soldados brasileiros, participaram durante a Segunda Guerra Mundial foram marcantes e desempenharam um papel importante no esforço aliado, principalmente no Teatro de Operações Mediterrâneo, na campanha da Itália. O Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, composta principalmente por soldados do Exército, para lutar ao lado dos aliados contra o eixo. A seguir, destaco algumas das principais batalhas e confrontos em que os pracinhas se destacaram. Monte Castelo foi uma das batalhas mais duras e importantes para a FEB durante a Segunda Guerra Mundial. Localizada no norte da Itália, a batalha tinha como objetivo capturar uma posição estratégica ocupada por tropas alemãs, que dominavam uma colina fortemente defendida. O objetivo era destruir as defesas alemãs em Monte Castelo, uma colina de grande importância estratégica. O terreno era difícil, com montanhas íngremes e clima severo. A FEB enfrentou dificuldades imensas devido ao terreno montanhoso e ao inverno rigoroso. Além disso, as tropas brasileiras estavam mal equipadas e enfrentaram forte resistência do inimigo, que utilizava táticas de defesa bem estruturadas. Resultados: após várias tentativas e com a ajuda de outras unidades aliadas, os pracinhas conseguiram finalmente capturar Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945, embora com pesadas perdas. A vitória foi simbólica, demonstrando a determinação da FEB e a capacidade de resistência dos soldados brasileiros. Montese foi outra grande batalha na qual a FEB esteve envolvida. A cidade, situada na região da Toscana, estava fortemente defendida por tropas alemãs e representava um obstáculo importante para a avançada dos aliados na Itália. Liberar Montese era primordial, pois era um ponto estratégico nas defesas alemãs, e a linha que dividia e impedia o avanço dos aliados. As forças brasileiras enfrentaram forte resistência de tropas alemãs bem treinadas, com uso intenso de artilharia e minas terrestres. O terreno também era complicado, com várias trincheiras e áreas fortificadas. A FEB desempenhou um papel crucial no cerco e na tomada de Montese, que foi finalmente libertado em 10 de abril de 1945, após intensos combates. A batalha foi uma das mais emblemáticas, mostrando a coragem e determinação das tropas brasileiras.
Outra importante, e uma das últimas batalhas em que os pracinhas participaram, foi no final a retomada de Colechio, uma cidade perto de Parma, e a captura dela ajudaria a desorganizar as forças alemãs que se retiravam da Itália. O objetivo era impedir a fuga das tropas alemãs para o norte e fortalecer a linha de defesa aliada. A resistência alemã foi intensa, mas já estava enfraquecida após as batalhas anteriores. Ainda assim, as tropas brasileiras enfrentaram ataques isolados de forças inimigas. Em 26 de abril de 1945, Colechio foi finalmente tomada pelas tropas brasileiras, praticamente selando a derrota das forças do Eixo na região e contribuindo para a rendição das forças alemãs no norte da Itália. Piacenza também foi uma das últimas cidades a ser conquistada pela FEB antes do fim da guerra na Itália. O objetivo era capturar Piacenza e proteger a linha de avanço aliada em direção à linha do Po. A resistência foi considerável, mas as forças brasileiras estavam muito mais bem treinadas e equipadas para lidar com os desafios do terreno e do inimigo. Piacenza foi libertada rapidamente, com os pracinhas contribuindo para a grande ofensiva final na Itália, que resultaria na rendição das tropas do Eixo na região. Antes de Monte Castelo, a FEB também participou de confrontos menores, mais significativos, em áreas como Fornovo. E na famosa linha gótica, onde os soldados brasileiros enfrentaram resistência alemã feroz. Além das dificuldades de terreno, a FEB também enfrentou a presença de minas e o uso constante de emboscadas. As batalhas nas quais a FEB esteve envolvida foram fundamentais para a libertação da Itália e a derrota do Eixo. As tropas brasileiras, embora em número menor que as de outras nações, mostraram enorme coragem, tenacidade e espírito de combate. Ao final da guerra, o Brasil havia perdido cerca de 450 soldados na campanha da Itália, e outros 1.500 ficaram feridos. Além disso, as batalhas ajudaram a consolidar a imagem do Brasil no cenário internacional e fortaleceram a participação do país na política mundial pós-guerra. A contribuição dos pracinhas é lembrada como um exemplo de bravura e sacrifício, e as vitórias, como a de Monte Castelo e Montese, se tornaram marcos da história militar do Brasil. Essas batalhas foram o ponto culminante da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, onde os pracinhas demonstraram seu valor e a capacidade do país de interagir no teatro de operações europeu, contribuindo decisivamente para a vitória aliada. Se gostou do vídeo, siga nosso canal, compartilhe e comente com a sugestão para nossa próxima história.